Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como vocês podem utilizar o programa gráfico SciDavis para fazer um ajuste de curva não linear para os seus dados experimentais. Para isso, deixa eu abrir então aqui o programa. Eu já tenho aqui então na tabela de dados, alguns dados experimentais, onde a primeira coluna é a coluna X. Para mim selecionar ela, eu vou clicar sobre o topo da coluna. E eu quero utilizar como coluna Y a última aqui, a coluna número 5. Para mim selecionar somente ela, eu vou apertar a tecla Ctrl, seguro ela apertada e clico no topo da coluna. Dessa maneira, eu vou ter a coluna 1 como X e a coluna 5 como Y. Agora eu posso ir aqui em Gráfico e vou escolher Dispersão. Dessa maneira, vocês estão fazendo um gráfico aqui então de dispersão com seus dados experimentais nessas duas colunas. Nós poderíamos agora utilizar então as dicas dadas no vídeo anterior para vocês embelezarem o seu gráfico, deixarem ele mais apresentável. Eu já fiz esse trabalho anteriormente, então deixa eu aproveitar o gráfico que está salvo aqui, onde eu já coloquei então aqui, corretamente aqui os rótulos de cada eixo. Coloquei aqui as informações sobre o eixo X, eixo Y, as linhas de grade, isso aí. Bom, o que eu quero fazer então agora com vocês vai ser fazer um ajuste de curva não linear para esses dados experimentais. Para isso, vocês podem agora então aqui com a janela de gráficos selecionada, clicar aqui em Análise, e nós vamos utilizar o assistente de ajuste. Vocês também podem utilizar o ajuste rápido para algumas outras coisas. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como utilizar o assistente de ajuste. Quando vocês entram aqui na tela do assistente de ajuste, ele já vai automaticamente para a categoria de funções básicas, onde aqui vocês veem que existe uma porção de funções matemáticas, embutidas no software. Vocês têm desde funções exponencial, logarítmica, funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, funções hiperbólicas, que vocês podem utilizar então para fazer o ajuste de curva. Existe também na categoria incorporadas, se você clica aqui, você tem algumas funções um pouco mais complicadas que já estão definidas. Vamos clicar, por exemplo, aqui na função incorporada e Gauss. Vai aparecer aqui a expressão de uma função gaussiana, uma função de Gauss. Como a nossa curva, que está aqui atrás, ela tem um máximo, tem um pico aqui, nós poderíamos, em princípio, tentar uma função de Gauss aqui para ajustar esses dados experimentais. Se a gente quiser fazer isso, então é isso aqui, função incorporada, Gauss, e agora você vai selecionar esse quadradinho aqui, ajustar usando função incorporada. Quando você faz isso, ele passa essa função para essa parte de baixo do gráfico, que vai ser a função utilizada no ajuste. Feito isso, você pode clicar aqui em ajustar, certo? E aqui você pode botar estimativas iniciais dos parâmetros. Nós vamos utilizar o que o software utiliza inicialmente, que é o valor 1 para cada um dos parâmetros. Você pode selecionar a cor do ajuste aqui e depois você clica aqui em ajustar. Bom, você já pode ver aqui no gráfico que já foi colocada uma função de ajuste. Vamos fechar essa janela aqui. Essa aqui é a janela de registro de resultados, que eu vou fechar por enquanto. E aqui estão os dados do ajuste, certo? Eu vou aumentar o tamanho, a espessura dessa linha. Pode dar duplo clique sobre ela. Vamos escolher a largura de linha 3. Aplicar. Ok. Bom, agora fica mais visível. Então vocês têm aqui os dados experimentais, e aqui a função de ajuste em vermelho. Vocês podem ver que, bom, ok, ela ajustou, mas o ajuste não ficou muito bom. Isso já era de se esperar, já que a função gaussiana ela é uma função simétrica em relação ao seu máximo. Os nossos dados experimentais, eles claramente são assimétricos, então não se esperava um bom ajuste aqui para essa curva. Se nós olharmos aqui na teoria, deixa eu apagar isso aqui por enquanto, se nós olharmos aqui na teoria, o que se espera para esse tipo de evento aqui que eu mostrei para vocês, esses dados,
é uma função teórica que é uma mistura de uma função linear, uma reta, com uma exponencial decrescente, né, como essa que está aqui, né, no canto, certo? Então, o que eu quero fazer com vocês aqui vai ser colocar uma função, né, a gente arbitrar uma função e colocar ela para fazer o ajuste. Para fazer isso, nós vamos novamente aqui em Análise, Assistente de Ajuste. Só que agora nós vamos selecionar a primeira categoria, que é definida pelo usuário. E daí aqui embaixo no nome, nós vamos dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de exp mais reta. E nós vamos utilizar para ela 3 parâmetros, que são esses que estão aqui embaixo. Olha só, se a gente olha aqui, nós temos y igual a a mais b vezes x vezes exponencial de menos c vezes x. Então nós temos o parâmetro a, b e c. Certo? Então nós vamos colocar aqui parâmetros a, b, c. E agora nós vamos escrever a nossa função. O y não precisa escrever, né? Somente escrever a função. Então vai ser a mais b vezes x vezes exponencial exp com argumento menos c vezes x. E fecha parênteses. Ryan, se eu quiser utilizar essa minha função para uso posterior, você pode clicar aqui em salvar, e daí agora ele salvou aqui então a função, né, com a expressão que vocês digitaram. Agora você pode clicar então aqui em ajustar. A gente pode escolher uma cor, como a outra curva, né, ela já estava aqui em vermelho, vamos escolher outra cor, pode ser aqui azul, por exemplo. E você clica aqui em ajustar. Joia? E agora vamos fechar. Eu vou novamente aqui deixar a linha mais espessa. Clicar sobre a curva e vamos escolher largura de linha 3. Então, vocês estão vendo aqui que o ajuste da função gaussiana estava aqui em vermelho, e esse ajuste dessa função que nós definimos agora está aqui em azul. Ficou muito melhor, né? Então, como era esperado, né, esse ajuste aqui ficou melhor para os dados experimentais, né, dessa distribuição de partículas. Se nós quisermos tirar o ajuste anterior, você pode dar duplo clique aqui sobre a função anterior, e agora aqui, né, nessa parte esquerda aqui da janela, você clica com o botão direito do mouse sobre o ajuste selecionado e põe excluir. E agora, ok. Então você tem aqui, né, então, os seus dados. Essa aqui é a janela do registro de resultados. Caso você feche ela, você pode abrir ela novamente aqui em ver e registro de resultados, certo? E aqui fica então um diário aqui, onde você tem todos os ajustes que foram feitos. Mas você também tem aqui, ele já coloca automaticamente no gráfico uma janela com os parâmetros que foram ajustados para esse seu gráfico. Dessa maneira aqui, então, você pode utilizar isso. Se você der duplo clique, você pode, né, então, editar o texto dessa janela, né? Nós devemos deixar sempre a função de ajuste, né? Você tem aqui o Q quadrado, né? O parâmetro de qualidade aqui R quadrado, que está com 3 noves depois da vírgula, então bom ajuste. E depois aqui os parâmetros A, B e C com o seu respectivo erro, né? Vocês devem aqui, se vocês querem colocar essa tabela de ajustes, né, vocês devem então arredondar todos os valores, né, para um algarismo significativo no erro, e arredondando aqui na casa correspondente aqui no valor principal. Então, de vez 2,31669 vai ficar 2,32, né, arredondando então aqui na casa correspondente. E a mesma coisa para os outros parâmetros. Nós vamos deixar um algarismo significativo no erro e vamos arredondar isso para 2,76. Aqui nós vamos arredondar então na quarta casa depois da vírgula. E aqui na quarta casa depois da vírgula, ele permanece com o 2, 0,1212.
Eu gosto, né, como é importante esse ajuste, eu gosto de deixar ele em negrito. Ok. Certo? Então você tem aqui os seus dados experimentais. Então era isso, né? Esse exemplo aqui que eu fiz aqui para o SciDavis, eu vou deixar também junto, né, próximo ao vídeo aí no ambiente Moodle para vocês, se vocês quiserem, né, modificar, refazer os dados experimentais, então eu vou deixar lá a tabela de dados e a função então que já foi ajustada.